E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a Díade da Força, porque em Ascensão Skywalker a gente descobre que, na verdade, a Rey e o Kylo Ren são algo único. Os dois são algo único? Pode ser. A junção dos dois é algo único na Força, algo ancestral e algo muito poderoso. Mas, finalmente, temos algumas respostas sobre o que é a Díade da Força. Nada muito aprofundado, mas ainda algumas respostas. Então, esse vídeo aqui eu vou separar em duas partes. Eu vou comentar o que saiu de novo, explicando o que é essa Díade da Força, e depois eu vou avisar, óbvio, eu vou dar a minha opinião, fazer uma espécie de teoria do porquê faz sentido. Apesar de eu não gostar muito de concordar com a Ascensão Skywalker, eu acho que a Díade da Força faz um certo sentido e eu vou explicar o porquê. Então fica até o final do vídeo pra você comentar, pode rebater minha teoria, comentar, incrementar, o que você quiser, pode comentar, beleza? Não esquece então de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixa o like no vídeo e também minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição, bota @NortonD no Twitter ou @NortonDomingos no Instagram, pode colocar lá, pode me seguir, fica à vontade e bora pro tema do vídeo. Eu vou passar um certo contexto. A gente já conversou muito aqui no canal sobre como cada filme tem uma novelização, tem uma romantização, romance no sentido de livros e não romance no sentido tipo romance, terror e tal. Então, todo filme que sai, eles lançam um livro contando aquela mesma história, mas como é um livro, tem muito mais espaço para você verbalizar e para você também fazer linhas de pensamento, deixando coisas que estavam subentendidas muito mais fáceis de entender, que é o caso da Díade da Força. Então não seria diferente com a novelização de Ascensão Skywalker, que saiu recentemente, escrito pela Rae Carson, que lá explica um pouco mais sobre o que é a Díade da Força, coisa que deveria estar no filme, que essa explicação é bem legal, mas, né, tipo, tá no livro, então eu vou trazer aqui pra vocês e eu acho que faz sentido, vai ter spoiler de Ascensão Skywalker, vai ter spoiler do livro, então prossiga por sua conta e risco, só porque eu esqueci de avisar no começo mesmo. Uma das explicações mais básicas do que é a Díade da Força, que é básico, mas na verdade tira bastante dúvida, é que quem escolhe quem serão esses dois seres ligados pela Força é a própria Força. Então, é algo meio predestinado, algo meio de profecia também. Não tem nenhuma profecia falando sobre isso ainda, mas é algo que a Força determina. Então, por que Obi-Wan e Anakin não eram essa Díade da Força? Porque a Força não quis. O Anakin estava cumprindo uma outra profecia lá que deu certo. Então, a Força escolheu Rey e Kylo Ren, coisa que eles tentam ali colocar como as famílias rivais. Então, a família Palpatine, que não era uma família e agora é, na verdade, era a família Skywalker contra o Palpatine, e agora é família Palpatine também contra a família Skywalker, mas sabemos que o espírito desses dois seres são ligados pela Força, então essa ligação da Força é muito espiritual, é uma coisa que transcende a carne, transcende algo físico, também tem a parte física da parada, a relação física, a atração física nesse caso principalmente, e no guia visual de Ascensão Skywalker, eles falam um negócio muito interessante, é tipo assim, uma linha minúscula, onde eles falam que a Díade da Força pode ser algo que vai ficando mais forte com o treino, com incentivo, com encorajamento. Então, quanto mais os dois seres usam essa conexão, mais forte ela fica e mais eles aprendem sobre essa conexão. Então, a conexão fica mais poderosa e os dois usuários conseguem ter mais capacidade e saber os limites de onde que essa conexão pode chegar, o que poderia escalonar, eu acho, a níveis absurdos, porque se eles estavam já lutando, cada um no seu lugar, mas eles estavam lutando juntos, assim, tipo, um contra o outro, tipo a Rey na nave do Kylo Ren e o Kylo Ren lá em Kijimi, que eles estavam relativamente próximos, mas em lugares distantes, no mesmo lugar, sabe? Então, eu acho que isso poderia expandir. Então, se isso fosse devidamente treinado, eles poderiam transitar pra onde o outro tá. Então, é, tipo, interessante, faz sentido. O que explica porque a conexão dos dois personagens estava ficando cada vez mais forte. Então, lá no Despertar da Força, quando o Kylo Ren entra na mente da Rey, a conexão fica mais forte. Quando ela rebate o poder e entra na mente dele, ela aprende muito sobre a Força. Então, depois de entrar na mente do Kylo Ren, ela usa o truque da mente pro Stormtrooper vir e tirar ela dali. Também depois ela aprende a lutar um pouco mais, ela aprende os golpes do Kylo Ren, o que de fato é algo que fortalece a conexão, porque eles estão trocando informações, principalmente da mente um do outro. Os Últimos Jedi também tá lá, com eles conversando, com eles se tocando lá a mãozinha, vendo até onde eles conseguem ir com esse poder. E também o Snoke tem muito a ver com isso. O Snoke fala nos Últimos Jedi que ele que fundiu a mente dos dois, ele que fez a conexão, o que não é verdade. A gente sabe que o Snoke estava mentindo, porque na HQ The Rise of Kylo Ren mostra que quando ele se abriu de vez pro lado sombrio, a Rey já tinha sentido lá em Jakku, ela sentiu um frio, mas o que o Snoke fez foi literalmente forçar essa ligação. Então ele não sabia que se tratava de uma Díade da Força, ele só sabia que os dois estavam se conectando pela Força, ele não sabia como isso funcionava direito, mas ele, usando os poderes dele, vindo do Palpatine, ele forçava, ele encorajava e principalmente ele deixava os dois conectarem, porque ele queria atrair a Rey, coisa que a gente vê lá nos Últimos Jedi. O Snoke tem um papel essencial
nessa força da Díade da Força que chega até o final da Ascensão Skywalker. Então pra ele tava de boa, eu vou atrair a Rey aqui e já era. Mal ele sabia que ele tava alimentando ali um poder absurdo, um fenômeno absurdo da Força. Foi o que derrotou o Palpatine no final das contas. Foi revelado na novelização que esse poder é um poder muito ancestral, antes dos Jedi e antes dos Sith. Ou seja, faz sentido o Palpatine não estar preparado para isso, porque é algo que ninguém vê há mais de 1000 anos, assim, tipo, é muito velho, é muito tempo mesmo que esse poder é só uma lenda, esse fenômeno é só uma lenda da Força. Tipo o Mundo Entre Mundos, por exemplo. A gente sabe que o Mundo Entre Mundos, que a gente vê lá em Rebels, o Palpatine queria chegar até lá, ele conhece, mas é algo que é muito difícil de você conseguir entrar nesse mundo. Então a Díade da Força é bem parecido, virando só uma coisa catalogada da Força, muito antigo. Então faz sentido que o mestre do preparo, porque ele preparou ali uma frota por 30 anos, então, cara, o cara tava muito preparado. Faz sentido que ele não tenha se preparado pra isso, porque é um negócio meio, tipo, inimaginável, sabe? Foi literalmente um poder tirado do nada. A Díade da Força é um poder tão poderoso que traria tanto poder pro lado sombrio que o Palpatine conseguiu recuperar o corpo dele, que aquele corpo não era nem o corpo dele de verdade, era um corpo clone com a alma dele, e o poder que ele conseguiu sugar da Díade da Força tornou o clone, o corpo ali, mais usável, porque o corpo tava se definhando ali, sem contar também que só aquele punhadinho que ele pegou dos dois, ele conseguiu energia suficiente pra fazer uma tempestade da Força que atacou naves, não é uma tempestade da Força de uma pessoa, assim, ele atacou uma frota inteira, mais do que uma frota, na verdade, com aquela tempestade. Então, cara, é muito poder mesmo, e a Rey e o Kylo Ren estavam só descobrindo esses poderes, sem contar também que eles não iam usar esse tipo de poder, porque é meio, tipo, lado sombrio, tal, irresponsável, mas o Palpatine usaria com certeza, e até usou, inclusive. Tá, a partir desse momento é uma teoria minha, que eu vou tentar explicar o porquê que a Díade da Força é algo tão ancestral, porquê que os Jedi e os Sith eles conhecem, mas ninguém nunca chegou nisso, entendeu? Dentro do cânone não tem nenhuma confirmação do que eu vou falar aqui agora. Cânone é a linha do tempo oficial, aquilo que conta oficialmente para o andamento do universo de Star Wars. Por que que eu acho que os Jedi e os Sith só conheciam esse poder? Esse poder só era catalogado e ninguém nunca chegou nele. Porque cada um representa um lado da Força. Os Jedi eram a luz e os Sith eram a escuridão. A Díade da Força eu acho que é a forma mais bonita, intrigante e elegante e je ne sais quoi, frimoche, qualquer palavra que você quiser, de trazer o equilíbrio entre dois personagens. Eu já falei isso num vídeo, aquele vídeo onde a gente comentou sobre o que aconteceu com a Ventress, que eu achava que o equilíbrio não era uma pessoa, e sim duas pessoas. O equilíbrio no sentido de lado sombrio com o lado da luz, não o que o Anakin fez, porque o Anakin trouxe o equilíbrio matando o Lord Sith lá por 30 anos, o equilíbrio foi quebrado quando o Lord Sith retornou. Então eu acho que o equilíbrio dentro da Força, entre a sombra e a luz, são dois personagens. Eu sempre pensei nisso. O Luke Skywalker ficou anos lá em Ahch-To, e não é por acaso que ele ficou lá em Ahch-To. Lá foi construído o primeiro templo Jedi, certo? Já conversamos aqui no canal também várias vezes sobre isso. E lá em Ahch-To a gente consegue ver uma representação ali do Prime Jedi, que seria o primeiro Jedi. O Jedi que fundou a Ordem. E olha que interessante como é esse Prime Jedi. O lado sombrio tem um círculo de luz, e o lado da luz tem um círculo sombrio. Então você entendeu onde que eu tô querendo chegar? Por que que o Prime Jedi tá representado assim? E sendo que cada lado tinha resquício do lado oposto. O que é a Díade da Força entre Rey e Kylo Ren? A Rey representa o lado da luz. Se você parar pra pensar, ela é uma personagem puramente boa, porque ela passou anos em Jakku, ela nunca fez nada de errado, lá tinha crime, ela tinha que pegar sucata pra sobreviver, a galera, tipo, mano, é óbvio que eles tentavam matar uma criança que tava ali panguando, e mesmo assim, ela nunca fez nada do mal, ela era puramente boa, mas não só boa, ela tinha trevas dentro dela, tanto que eles personificam, eles botam o nome nessas trevas, colocando o nome dela como Palpatine. Então ela vem de uma linhagem de trevas, ainda tem ali um círculo de trevas. E o Kylo Ren é a mesma coisa, ele é das trevas, ele tá tentando ser o máximo das trevas possível, mas ainda tem um círculo de luz nele, cada lado tem um pouco dos dois. Com isso, eles são a Díade da Força, um mega poder, um poder mais forte até agora dentro da Força e dentro do cânone. Eu acho que faz sentido com o que o Prime Jedi tentou ao criar a Ordem Jedi. Não adianta, toda vez que eu entro nesse assunto de Prime Jedi, Díade da Força, eu lembro da HQ do Qui-Gon Jinn, do Era da República. Qui-Gon Jinn vai até um planeta que não tem nem nome, ele sente a Força chamando ele. Quando ele chega lá, ele medita num trono lá das trevas, e ele sente o fim da Ordem Jedi, mas também a cabeça dele acaba abrindo mais quando ele percebe o que a Força quis mostrar pra ele. Ele percebe que a Força quis mostrar pra ele que o bem e o mal, eles têm que existir juntos, não necessariamente no mesmo nível. O bem tem que deter o mal, não pode deixar o mal dominar, porque o mal é um câncer, com o bem controlando esse mal. Eles têm que existir em harmonia, não em níveis iguais,
iguais, mas tem que existir os dois. O equilíbrio perfeito dentro desse quesito da força seria os dois coexistindo, com o bem ganhando, mas os dois coexistindo. A única parte que eu não gosto disso tudo é onde eles tentaram, ironicamente, transformar essa Díade da Força em algo mais briga de casas. Então, transformar a Rey numa Palpatine pra colocar um nome como a casa inimiga dos Skywalkers, entendeu? Então, pra mim, isso não precisava. Eu acho que a Díade da Força poderia funcionar do mesmo jeito. Eu entendi o que eles quiseram fazer, que é literalmente a personificação do mal, que é o Palpatine, o nome Palpatine, e a personificação do bem, que é o nome Skywalker, meio que invertido, só que, ok, não precisava. Palpatine tem uma família, não vamos voltar nesse assunto, por favor. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Pode comentar aqui embaixo sua opinião, você concorda, você não concorda, comenta aí embaixo. Se quiser compartilhar esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que ficou com dúvida assistindo a Ascensão Skywalker, porque a Ascensão Skywalker não responde nada disso. Tiveram que lançar 2 livros pra falar sobre isso, então pode mandar, pode compartilhar à vontade. Bom, gente, é isso. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição. Me segue no Twitter e no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo bonitinho. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!